Amigos do canal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um item muito importante na placa-mãe, que é o reset dos componentes da placa-mãe. Como é que funciona o reset, da onde vem o sinal do reset e para que ele serve. A gente vai utilizar como modelo essa placa-mãe aqui, ó, que é uma placa-mãe de PC, uma placa-mãe de desktop, para mostrar como é que funciona isso. Primeiro, o sinal de reset ele é gerado na fonte de alimentação, que está aqui nesse conector aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui é o conector da fonte. Aqui é o conector da fonte, aqui são os fios. Ele vem aqui a partir desse pino aqui, ó, desse fiozinho cinza aqui. E aqui ele tem um nome. Quando essa tensão está vindo da fonte, no caso, ela é chamada de tensão Power Good. A tensão Power Good é uma tensão que significa fontes boas. Significa que as fontes estão funcionando. O que acontece? Quando a placa-mãe é ligada, o 6 Super I/O pega essa tensão e promove o reset dos componentes da placa. O que acontece se faltar essa tensão? Bom, esse é um item aqui e é uma dica interessante de dar para vocês, que é o seguinte: se vocês pegarem uma placa-mãe que não está dando vídeo, é muito importante você verificar a fonte nesse fiozinho cinza aqui. A cor pode mudar de acordo com o fabricante, mas na maioria das vezes o fio é esse cinza aqui, ó. Ele tem que ter 5 volts. Se ele não tiver 5 volts, ou a fonte está ruim, não está fornecendo a tensão Power Good, ou tem algum curto na placa-mãe. Para você saber se o defeito está na fonte ou na placa, é simples. Você conecta a fonte da forma que está aqui, ó, na placa-mãe e mede a tensão. Se você medir a tensão e não tiver nada, você retira o conector da fonte e mede a tensão novamente fora. Se a tensão aparecer, isso significa que tem um curto na placa-mãe que está matando a tensão da fonte, matando a tensão de Power Good. Aí por isso a placa-mãe não vai dar vídeo. Então, uma vez que essa tensão está aqui presente nesse fiozinho aqui, o 6 Super I/O ele vai fazer a função de promover o reset. Ele vai enviar o reset para a ponte sul e para o processador. No caso aqui, a gente não tem a ponte norte presente, no caso dessa placa aqui. Mas se tivesse a ponte norte, ele iria o reset para a ponte sul, depois para a ponte norte e diretamente para o processador. O que isso significa? Significa que todos os componentes da placa, os principais componentes, estão zerados, prontos para iniciar. E aí eles vão conversar entre si, de tal forma que vão fazer a placa-mãe dar vídeo, vai fazer a placa-mãe subir. Então, isso é basicamente o princípio da tensão de Power Good. É mais ou menos como funciona. Essa placa aqui é uma placa-mãe mais moderna, e ela tem alguns itens aqui diferentes que em outras placas a gente não encontra. Mas tem muitas placas no mercado hoje que ela possui a ponte norte, no caso. Essa aqui não possui, mas ela vem aqui incluso junto com o processador. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de placa-mãe que possui os 3 chipsets, os dois chipsets no caso e o processador, para vocês verem mais ou menos como é que é. Olha, aqui nessa placa-mãe aqui, se vocês prestarem atenção, eu tenho a ponte norte, a ponte sul aqui, e tem a ponte norte aqui também. E aqui o socket do processador aqui do lado, ó. Essa configuração aqui também vale para o princípio que eu estou passando para você. Aqui, ó, a gente tem o conector da fonte. Desse lado aqui a gente tem o 6 Super I/O. Esse cara aqui, que ele é um gerenciador da placa-mãe, além de promover o reset, ele tem outras funções também. Por exemplo, ele tem a função de enviar o comando para ligar a placa. Ele tem a função de gerenciar a temperatura da placa, entre outros. Então esse aqui é um exemplo mais comum, é uma placa-mãe mais antiga, mas uma placa-mãe que dá para a gente ter mais ou menos uma ideia. Para a gente saber se o reset está chegando nos componentes, a gente sabe que isso aqui é uma BGA, esse outro também aqui é uma BGA.
A gente sabe que os terminais dele ficam por baixo do chipset. E não tem como a gente ir lá com o multímetro lá e medir o reset da placa. Se você conseguir pegar um esquema elétrico da placa, você vai ver que aqui, ó, nesses slots PCI aqui no caso, em alguns desses furinhos aqui, ó, vai ter o reset da placa. O reset da placa mãe vai passar por aqui também. E daí você pode medir ele aqui e ver se ele está realmente correto, se ele está aparecendo. Isso significa que se você achar o reset aqui no slot PCI da placa mãe, caso ela tenha, significa que o reset está chegando na ponte sul. Por quê? Porque o slot PCI ele vai ligado diretamente na ponte sul. A ponte sul que é responsável por gerenciar o slot PCI. Para saber se está chegando na ponte norte já é um pouco mais complicado. Mas a gente sabendo que o reset está chegando aqui na ponte sul, muito provavelmente ele vai estar chegando na BGA e no processador. Basicamente é isso que eu tenho que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma dica que a gente não encontra em todo lugar. Eu já pesquisei muito sobre isso e não achei na internet algo desse tipo. É uma luz no fim do túnel para quem está pegando uma placa-mãe que ela não está dando vídeo. Porque se faltar a tensão de Power Good aqui na fonte, não vai dar vídeo. Se a tensão de Power Good, o CI Super I/O não enviar o comando de reset para a ponte sul, para a ponte norte se tiver, ou para o processador, consequentemente a placa-mãe não vai inicializar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e tchau, tchau.